Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje nós vamos refletir a terceira dor de Maria, que é a perca e o encontro do menino Jesus no templo em Jerusalém. O evangelho referente a esta passagem, essa dor, está em Lucas capítulo 2, versículo 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiam a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando que ele tivesse com seus companheiros, de comitiva, andaram o caminho de um dia e buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabia que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus crescia em estatura e em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceira dor, a perca de Jesus no templo. Para ajudar a refletir, eu vou ler o que Santo Afonso de Ligório ele fala no livro Glórias de Maria sobre esta dor. E ele diz assim: Maria perde a venturosa presença de Jesus. Que nossa perfeição consiste na paciência. É aviso que nos dá o apóstolo São Tiago. A paciência efetua uma obra perfeita, para que perfeitos e íntegros e sejais em nada deficientes. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 4. Deu-nos o Senhor como um exemplo de perfeição a Virgem Maria. Por conseguinte, acumulou de padecimentos, para que assim nós pudéssemos nela admirar e imitar a heróica paciência. Uma das maiores dores de sua vida foi esta que hoje vamos meditar: a perda de seu filho no templo. Quem é cego de nascença, pouco sente a privação da luz do dia. Mas quem já teve vista e gozou da luz, muito sofre vendo-se dela privado pela cegueira. O mesmo se dá com as almas que estão espiritualmente cegas por causa do pó das coisas deste mundo. Pouco conhecem a Deus e pouco sentem a pena de não o encontrar. Mas aquele que, iluminado pela luz celeste, foi achado digno de gozar simultaneamente do amor e da presença do sumo bem, esse sofre amargamente quando se vê privado de tudo isso. Por aí, meçamos quanto foi dolorosa para Maria essa terceira espada de dor,
Estava acostumada à contínua alegria, dulcíssima presença de seus Jesus. E eis que agora o perde em Jerusalém e dele se vê longe, durante 3 dias. Conforme São Lucas costumava a bem-aventurada Virgem Maria ir com José, seu esposo, e com Jesus visitar todos os anos o templo, por ocasião da festa da Páscoa. Foi então que Jesus, já na idade de 12 anos, ficou-se em Jerusalém, sem que Maria o percebesse. Julgava-o na companhia de outras pessoas, mas, não o encontrando à tarde do primeiro dia de jornada, depois de haver perguntado por ele, voltou imediatamente à cidade para procurá-lo. Finalmente, depois de 3 dias de ansiedade, o encontrou no templo. Meditemos qual deve ter sido a aflição dessa atribulada mãe durante esses 3 dias. Em toda parte perguntava por ele com as palavras dos cânticos: Vós, porventura, não vistes aquele a quem ama a minha alma? Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 3. Mas perguntava em vão. Rúben lastimava-se por causa de seu irmão José. O menino não está mais aqui. E para onde irei agora? Gênesis, capítulo 37, versículo 30. Exausta de fadiga, sem encontrar seu amado filho, com quanto maior ternura Maria tinha de se lastimar. Meu Jesus não aparece e eu não sei mais o que fazer para o encontrar. Aonde irei sem o meu tesouro? Das lágrimas que derramou durante esses 3 dias, podia então dizer o mesmo que Davi dizia das suas: minhas lágrimas foram para mim o pão, dia e noite, enquanto se me diz todos os dias: onde está o teu Deus? Salmo capítulo 41, versículo 4. Muito judiciosamente, Peubarto faz observar que a aflita mãe não dormiu naqueles dias, passando-as em pranto e rogos, para que Deus a fizesse achar o filho. Frequentemente dirigia-se ao filho, diz Vulgato Bernardo, gemia com as palavras dos cânticos: dize-me, onde descansas pelo meio-dia, para que eu não ande como uma desnorteada. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 6. Meu filho, dize-me, onde estás, a fim de que eu cesse de errar à tua procura em vão. Grandeza dessa dor, pela ausência de Jesus. Há quem diga que essa dor não só foi uma das maiores, senão foi a maior e a mais acerba de todas as dores na vida de Nossa Senhora. E não falha razão a esse parecer. Em primeiro lugar, Maria, nas outras dores, tinha Jesus consigo. Padeceu amargamente pela profecia de Simeão no templo. Padeceu na fugida para o Egito, mas sempre com Jesus. Na presente dor, porém, sofreu longe de Jesus e sem saber onde ele estaria. Desfeita em lágrimas, suspirava por isso com o salmista: até a luz dos meus olhos não as tenho. Salmo 37, versículo 11. Ai de mim, a luz dos meus olhos, o meu caro Jesus não está comigo, vive longe de mim e não sei onde. Pelo amor que tinha a seu filho, diz Vulgato Orígenes, essa Mãe Santíssima sofreu mais na perda de seu Jesus que qualquer mártir no padecimento da morte. Que longos foram esses 3 dias para Maria, a quem eles pareciam 3 séculos, dias cheios de amarguras em que nada a podia consolar. Quem me poderá consolar? Suspirava com Jeremias. Por isso eu choro e os meus olhos derramam rios de lágrimas, porque se alongou de mim o Consolador. Lamentações, capítulo 1, versículo 12. Queixa-se sempre com Tobias: que alegria poderei eu ter
Eu que sempre estou em trevas e que não vejo a luz do céu. Tobias, capítulo 5, versículo 12. Segunda grandeza, pela ignorância do motivo da ausência. Razão e finalidade das outras dores compreendias a Virgem Maria, sabendo que eram a redenção do mundo e a vontade de Deus. Nesta, porém, ignorava a causa da ausência de seu filho. Sofria a mãe dolorosa, vendo-se privada de Jesus, diz Lendes Pérgio, porque em sua humildade se julgava indigna de estar ao lado dele e tomar conta de um tão grande tesouro. Pensava talvez, quem sabe se não o servi como devia, se cometi alguma negligência que tenha motivado a sua partida? Orígenes escreve, Maria e José receavam que Jesus os tivesse abandonado. Não há, certamente, pena mais cruciante para uma alma amante de Deus do que o receio de o haver desgostado. Por isso, somente nesta dor é que ouvimos Maria queixar-se. Tendo achado Jesus amorosamente, perguntou, Filho, por que fizeste ir assim conosco? Olha, que teu pai e eu te buscávamos aflitos. Lucas capítulo 2, versículo 48. Essas palavras não encerram censura, como pretendem blasfemamente os hereges. Revelam apenas a intensa dor que a mãe experimentou na ausência do amado. Dionísio Cartucho também as considera como amorosa queixa e não como censura. Nosso consolo na aridez espiritual. Essas penas de nossa mãe devem primeiramente servir de conforto às almas que se veem privadas das consolações e da suave presença do Senhor. Eu dou uma pausa aqui para ajudar a entender um pouquinho. Santo Inácio de Loyola, assim como tantos outros santos, dizia que Deus ele nos dá dois tipos de momentos. Momentos de consolações e momentos de desolações. Ele permite desolações. As consolações são quando ele nos dá graças especiais que nos fazem enfrentar as dores, as dificuldades que são para o nosso bem, para a nossa santificação. Por exemplo, quando você está durante um período de tanta intensidade, de dor, de sofrimento, que você percebe que está sendo muito difícil, seja porque você tem rezado por alguma pessoa e a pessoa não muda, mas quando você vai para a Santa Missa e comunga o corpo de Cristo, o teu coração se enche de uma alegria, de esperança, de paz. Isso é uma consolação. E a privação da consolação também pode ser chamada de desolação, que são os momentos em que, como a gente lembra, quando Jesus ele sofreu lá no Horto das Oliveiras, em que ele falava, Pai, se for da tua vontade, que eu passe esse cálice sem que eu tome, mas não faça a minha vontade, mas assim a tua. Neste momento, Jesus ele suava sangue, angustiado. Então, naquela angústia, ele não tinha consolação, porque aquilo era para, como se diz, para que a carne dele ficasse pronta, como ele tinha dito, a alma está pronta, mas a carne ainda não. Então, esse tempo de aridez para nossas almas é para nos fortalecer. Às vezes, a única lembrança de consolação que a gente vai ter vai ser lá do início do caminho, quando Jesus nos chamou. E aí você lembra, é por isso que eu estou enfrentando. É por isso que eu quero continuar fiel a Deus. Porque lá atrás, Ele me cuidou, então Deus ainda é real. Deus existe de verdade. Ainda que eu não enxergue, ainda que eu agora não sinta.
Eu louvo a Deus, porque eu acredito que Ele é verdadeiro e que no tempo da vontade dEle eu vou ser consolado. E retomando para as falas de São Afonso de Ligório, ele diz assim: chorem se quiserem, mas chorem com paz e resignação, como Maria chorou a ausência de seu filho. Cobrem ânimo e não temam, por isso, ter perdido a graça divina. O próprio Deus disse a Santa Teresa: ninguém se perde sem o saber, e ninguém fica enganado sem querer ser enganado. Por apartar-se dos olhos da alma que o ama, não se aparta ainda o Senhor de seu coração. Esconde-se, muitas vezes, para ser procurado com maior amor e mais desejo. Mas quem quiser achar Jesus, precisa procurá-lo não entre os prazeres e as delícias do mundo, porém entre as cruzes e mortificações, como Maria. Nós te procuramos com aflição. Aprendamos com a Virgem Maria, diz Orígenes, o modo de procurar a Jesus. Jesus deve ser tudo para nós. Outro bem fora de Jesus não devemos procurar neste mundo. Jó não era infeliz quando perdeu tudo quanto possuía na terra: fortuna, filhos, saúde e honras, a ponto de passar de um trono para um monturo. Como sempre, tinha Deus consigo, e ainda, diz assim, era feliz. Perdera os dons de Deus, mas não o perdera a Deus, escreve Santo Agostinho. Verdadeiramente infelizes são aqueles que perderam a Deus. Se Maria se lamentou da perda do filho por 3 dias, quanto mais deveriam os pecadores chorar a perda da graça divina. Pois, lhes diz o Senhor: não sois o meu povo, e eu não quero ser o vosso Deus? Oséias capítulo 1, versículo 9. Não é pecado um rompimento entre Deus e a alma? Vossas iniquidades vos separam de vosso Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Ainda que os pecadores possuíssem todos os bens da terra, tendo perdido a Deus, tudo mais outra coisa não é que fumaça e aflição, como confessou Salomão em Eclesiástico, capítulo 1, versículo 14. Como é grande a infelicidade desses pobres obcecados. Deles, afirma Vulgato Agostinho, perdem um boi e não deixam de ir procurá-lo. Perdem o jumento e não têm repouso. Entretanto, descansam, comem e bebem, tendo perdido a Deus, o sumo bem. Bom, na nossa fé, a gente entende, que existem 2 tipos de pecado. Os pecados veniais, que são os pecados leves, e os pecados mortais. Quando a gente comete pecado mortal, a gente perde completamente a graça de Deus. Os pecados mortais são aqueles que ferem diretamente os 10 mandamentos, em especial aqueles que matam a si mesmo e matam os outros. E até mesmo, de certa forma, matam a Deus na nossa própria alma. Como se faz isso? Quando eu nego a existência de Deus, quando eu nego a misericórdia de Deus, quando eu nego a graça de Deus e os caminhos que Deus me colocou para voltar para Ele, isso é pecado mortal. Quando eu digo que odeio alguém, quando eu nego a misericórdia a alguém, isso
eu mato a outra pessoa de certa forma, isso também é pecado mortal. E quando eu me maltrato, me mato, diretamente ou indiretamente, me privando da graça de Deus, também eu cometo pecado. Então, a gente tem que refletir que sempre quando a gente cometer o pecado, seja leve ou mortal, independente do grau, a gente tem que voltar para o Senhor, porque a gente vai perder o maior bem da nossa vida, o nosso maior tesouro, que é Deus, que é estar com Deus. E quanto tempo a gente vai perder longe de Deus, do caminho que Ele nos deu, que Ele nos dá. E uma coisa que eu fico refletindo assim, já vem no meu coração já tem muito tempo, é pensando assim, que quando eu largo para buscar a Deus, às vezes, depois de muito tempo, se eu largar Ele e tentar buscar Ele quando eu estiver na minha velhice, se eu tiver vida até lá, na velhice, nossa, quanto que eu devo ter perdido da possibilidade de uma história com Deus aqui na Terra. Quantas graças que eu poderia ter vivenciado, ter experimentado e ter visto Deus manifestar através de mim no tempo em que se eu estivesse com Ele ao longo da minha juventude, da minha vida, até a idade mais velha, a velhice. Mas eu perco o tempo se eu sair de Deus, da presença de Deus, e ir para o pecado. Deus ele pode me perdoar até o meu último segundo de vida, mas, nossa, quanta coisa eu perdi com Ele aqui nessa vida, em meio a esse caminho. Quantas pessoas eu poderia ter visto a graça de Deus se manifestar através de mim na vida dessas pessoas. Nossa, é melhor correr atrás de confessar e se humilhar agora do que deixar essa graça passar correndo o risco de até mesmo no último segundo de vida eu esquecer de Deus e me perder eternamente. Por isso eu te recomendo, não deixe para conversar depois. Busca reconciliar com Deus agora e luta e permanece no caminho de Deus. Não perca essa graça. E Santo Afonso, ele nos dá um exemplo. A venerável Benvenuta rogou a Nossa Senhora a graça de poder sentir a dor que ela sentiu quando perdeu seu filho no templo. Apareceu-lhe então a Mãe de Deus, tendo nos braços o menino Jesus. À vista dela, a encantadora criança, caiu Benvenuta em êxtase, mas de repente se viu privada da presença do menino Deus. Tamanha dor sentiu, então, que invocou a Virgem, a Maria, para não morrer de pesar. Depois de 3 dias apareceu-lhe a Santíssima Virgem e lhe disse: Ouve, minha filha, tua dor não foi senão uma pequena parcela da minha, ao perder no templo o meu filho. Que nós possamos agora também rezar e interceder pelos nossos irmãos e irmãs que nunca tiveram a graça de conhecer Jesus e aqueles que conheceram, mas se apartaram dele, que hoje vivem longe da fé, longe das graças de Deus, que têm orgulho de se confessar, que se perdem em suas almas em meio às festas, em especial também nos dias de Santa Missa, que perdem as graças de Deus, que perderam, para que voltem para o Senhor. E também rezemos por nós mesmos, para que nós tenhamos a coragem de nos confessar, de voltar para Deus depois de ter cometido pecado, e que nós não percamos tempo longe da graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém.
Se você gostou desse episódio, convido você a curtir, a compartilhar, se inscrever no nosso podcast, nas plataformas onde você estiver ouvindo, né? E também siga a gente nas nossas redes sociais, está tudo na descrição do episódio. E muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Que Deus abençoe muito todos vocês. E a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau!